1 de Pedro capítulo 3, versículos de 1 até o versículo número 6. Irmãos, amigos, diz-nos o seguinte, a palavra do Senhor. 1 de Pedro 3, de 1 a 6. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisar de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Até aqui, até o versículo 6. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a palavra, a sua santa palavra. Amém. Meus irmãos, meus amigos, nós podemos dizer que uma família estruturada, uma família organizada, ela exige um esforço mútuo por parte dos seus componentes, uma vez que eles agem segundo as atribuições que Deus ordena em sua palavra. Repetindo, uma família estruturada, ela requer o esforço mútuo dos seus componentes dentro das atribuições que são dadas por Deus, que são dadas pelo Senhor a cada um de nós que compomos as nossas respectivas famílias. Nesse sentido, irmãos, amigos, uma família é semelhante a um quartel. Nesse sentido, irmãos e amigos, uma família é semelhante a uma igreja, onde cada um dos seus componentes tem a sua respectiva atribuição e, na medida em que nós cumprimos com as nossas atribuições, na medida em que cada um exerce o seu papel específico, o resultado imediato, quer seja como foi comparado com o quartel, quer seja como foi comparado com a igreja, o nosso lar, a nossa família, ela vai se estruturar, ela vai se fortalecer, ela de fato vai existir e vai existir para a glória e para a honra do nosso Deus. É por isso, meus irmãos, é por isso, meus amigos, que a palavra de Deus, que a Bíblia Sagrada, ela descreve o papel que cada um de nós temos dentro do ambiente familiar, dentro da nossa vida e vida em família, quer seja como pais, quer seja como mães, quer seja como maridos, quer seja como esposos, quer seja como filhos, cada um de nós temos as nossas atribuições. Cada um de nós temos os nossos papéis, prescritos por Deus, prescritos pelo Senhor, conforme a revelação da sua palavra, e insisto, na medida em que nós nos sujeitamos a essas prescrições, o resultado imediato é que teremos lares estruturados, lares firmes, que glorificam, que honram o nome santo do nosso Deus, o nome santo do nosso Senhor. Nessa passagem que nós acabamos de ler, 1 de Pedro, capítulo 3, versículos de 1 até o versículo 7, para completar todo o raciocínio, o apóstolo Pedro, ele destaca, meus irmãos, meus amigos, os papéis mútuos que nós devemos desempenhar dentro do nosso ambiente em família, dentro do nosso ambiente familiar. De maneira específica, conforme nós vimos aqui, do versículo 1 até o versículo 6, Pedro, ele exorta as mulheres
para que elas possam agir segundo o propósito do Senhor. E um pouco mais adiante, no versículo 7, Pedro exorta os maridos para que eles também possam cumprir com as suas respectivas incumbências, com as suas respectivas responsabilidades, repito, dentro da família, repito, dentro do ambiente familiar. É interessante, meus irmãos, é interessante, meus amigos, que esse trecho que nós temos, 1 de Pedro, capítulo 3, versículos de 1 até o versículo 7, ele está inserido naquela parte maior da carta de Pedro, onde Pedro ele fala um pouco da vida em sujeição que nós devemos ter, e uma vez que nós vivenciamos essa vida em sujeição, conforme a vontade de Deus, conforme o propósito do Senhor, nós estaremos evidenciando que somos pessoas salvas em Cristo Jesus. Conforme nós vimos em meditações anteriores, no capítulo 2, versículo de 11 até o versículo 17, Pedro nos exorta a nos sujeitarmos às autoridades humanas constituídas. Segue o livro e do capítulo 2, versículo 18 até o versículo 25, Pedro nos exorta a sermos bons servos, a sermos bons empregados, nos sujeitando aos nossos patrões, nos sujeitando aos nossos senhores. E ele não para por aqui. Ele traz esse mesmo princípio para o ambiente familiar e também nos exorta a viver em sujeição, a viver em obediência à vontade do Senhor em nossas vidas. Por isso, meus irmãos, por isso, meus amigos, hoje nós veremos a piedade sendo vivenciada no ambiente familiar. Nós veremos a primeira parte da piedade sendo vivenciada dentro do ambiente familiar. Veja que uma vida piedosa, ela não se restringe à vida eclesiástica, à vida em igreja que nós desenvolvemos aqui na terra. Não, muito pelo contrário. A vida piedosa, ela se estende a todos os aspectos que fazem parte da nossa existência aqui na terra, quer seja dentro da sociedade, quer seja dentro do nosso trabalho e aqui de maneira específica dentro do ambiente familiar. Então, vida cristã, então, vida de santidade, então, vida de piedade é algo que se manifesta nas mais variadas facetas, nos mais variados aspectos da nossa vida aqui neste mundo, da nossa vida aqui nesta terra. Hoje, nós focaremos as responsabilidades das esposas. Hoje nós focaremos a nossa meditação nas responsabilidades das nossas mulheres como esposas, das nossas mulheres como donas dos seus respectivos lares. Mas nós não vamos parar por aqui. Se Deus assim permitir, daqui a 15 dias, nós vamos voltar o nosso foco para os homens e ver tudo aquilo que Deus fala, as responsabilidades que Deus requer, tanto de um como de outro. Por isso, meus irmãos, por isso, meus amigos, tanto hoje como na nossa próxima meditação, o título da nossa pregação será o mesmo: Vivendo em Sujeição Familiar. O título da nossa meditação será o mesmo: Vivendo em Sujeição Familiar. Repetindo, hoje focando no papel e na responsabilidade que é atribuída às esposas, às mulheres. Então, quando nós olhamos aqui para esse trecho de 1 Pedro capítulo 3, versículos de 1 até o versículo 6, nós podemos detectar, nós podemos encontrar pelo menos 1, 2, 3 pontos que dizem respeito à vida de sujeição no lar, que dizem respeito à vida de sujeição em família. E aqui nós iremos concentrar a nossa atenção destacando justamente esses 3 pontos. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, meus amigos, nós encontramos aqui nesse texto a exortação à sujeição. Nós encontramos aqui nesse texto, em primeiro lugar, a exortação à sujeição que é dada às mulheres. Vejam aí, 1 de Pedro 3, versículos de 1 até o versículo 2. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa,
ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. O que é que nós temos aqui nesse trecho? O que é que nós temos aqui nesses 2 primeiros versos da passagem que está adiante de nós? A exortação, meus irmãos, a exortação, meus amigos, que Pedro faz às esposas crentes para que elas se sujeitassem aos seus próprios maridos, para que elas se sujeitassem aos seus próprios esposos. Isso fica muito claro, isso fica muito tácito na passagem que nós temos diante de nós. Conforme nós acabamos de falar, essa exortação que nós temos, sobretudo do versículo 1, ela está relacionada às demais exortações que Pedro havia feito anteriormente. É por isso que no versículo 1 nós encontramos a expressão igualmente. Pode ver logo no início da passagem que Pedro ele fala: mulheres, sede vós igualmente submissas. Por que ele usa essa expressão igualmente? Porque ele havia falado da sujeição que nós devemos ter às autoridades constituídas. Porque ele havia falado da sujeição que nós devemos ter aos nossos senhores. Então, ele segue nessa mesma linha de raciocínio, ele segue dentro dessa mesma perspectiva, mostrando que essa sujeição, ela também deveria ser vista no ambiente familiar, de maneira específica, ela deveria ser vivenciada em relação às mulheres. A exortação é muito clara, a exortação ela é muito direta, ou seja, que as mulheres crentes, elas deveriam se submeter aos seus próprios maridos, aos seus próprios esposos. Diante disso, nós podemos nos indagar, sobretudo nesse mundo que é influenciado pelo pensamento feminista, que infelizmente desgraça muitas coisas. E diante disso, nós podemos nos perguntar: mas o que é sujeição? Que ordem é essa que Pedro está dando às mulheres? Na prática, o que é que isso significa? Nós podemos dizer, em primeiro lugar, o que não é sujeição, para posteriormente nós podermos dizer o que de fato é sujeição. Vamos começar pelo que não é. Sujeição não é, meus irmãos, meus amigos, agir por medo ou insegurança. Sujeição não é agir por medo ou insegurança. Não é isso que Pedro está aqui falando, não é isso que Pedro aqui está dizendo. Mas não só isso, sujeição não é a extinção da vontade própria. Pedro não está ordenando que as mulheres elas extingam a sua própria vontade. Não é isso que Pedro está ensinando. Mas o que é verdadeiramente sujeição? Na prática, qual é a ordem que Pedro está dando aqui? Simples, meus irmãos. Simples, meus amigos. Pedro ele está exortando as mulheres a agirem na sua missão. Que missão? De esposas. Que missão? De mães dos seus filhos. Que esposas? Que missão? De chefes e chefes das suas casas, de chefes e chefes dos seus lares. Submissão, na prática, é estar disposto a ajudar. Submissão, na prática, é estar disposto a cooperar na busca daquilo que é o melhor. Nesse caso, na busca daquilo que é melhor para o seu marido. Quer ser no sentido físico, mas sobretudo no sentido espiritual. Esse princípio é o mesmo princípio que nós encontramos lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Quando Deus ele faz a mulher para que ela pudesse ser uma auxiliadora correspondente, para que ela pudesse complementar o seu esposo e assim estar agindo de acordo com a missão que Deus lhe encarregou. Então, isso na prática é o que significa submissão. É agir sob uma missão, é agir sob uma ordenança. Então, é isto que Pedro aqui requer. É esta a exortação que Pedro faz, não só para as mulheres do seu tempo, mas por extensão a toda e qualquer mulher cristã, em qualquer tempo, em qualquer lugar, conforme nós temos aqui na palavra do Senhor. É interessante, porque quando nós olhamos aqui essa passagem, nós percebemos que essa exortação que Pedro faz tinha um propósito. Essa exortação que Pedro faz tinha uma finalidade. E qual é o propósito? E qual é a finalidade da sujeição que Pedro ele exorta aqui nessa passagem? Para que
a mulher ao agir dessa forma, para que a mulher, ao agir dessa maneira, ela pudesse ganhar o seu marido sem palavra alguma. Ela pudesse ganhar o seu marido sem palavra alguma. É por isso que o texto diz, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho. Dentro da realidade da vida do apóstolo Pedro, havia muito isso, aquilo que nós chamamos de casamentos mistos. Ou seja, muitas vezes havia uma família, muitas vezes havia um casal que viviam na prática do paganismo, e aí, pela graça do Senhor, pela graça de Deus, muitas esposas, muitas mulheres, elas eram ganhas para Cristo, elas abraçavam o Evangelho, contudo, os seus respectivos esposos ainda permaneciam dentro da idolatria, ainda permaneciam dentro do paganismo. E qual é a prescrição que Deus, e qual é a prescrição que Pedro faz a essas mulheres? Que elas se sujeitassem aos seus respectivos maridos. É claro que essa sujeição, ela deve ser vista como subordinada àquilo que está na palavra de Deus. Não existe sujeição que venha chocar com o princípio da palavra. Não existe sujeição que venha fazer com que nós desobedeçamos a palavra. O espírito dessa exortação aqui é justamente que essa sujeição, ela pudesse acontecer dentro daquilo que estava prescrito no Evangelho, dentro daquilo que estava sendo prescrito na palavra. E na medida em que as esposas se comportassem dessa forma, na medida em que as mulheres agissem dessas maneiras, elas estavam dando um bom testemunho para que elas pudessem ganhar os seus respectivos maridos para Cristo. Diante disso, a gente pode se questionar. Diante disso, a gente pode se perguntar, mas como é que pode? Salvação apenas através do exemplo de vida? Salvação apenas através do comportamento? Não necessariamente. É isso que Pedro está exortando aqui nessa passagem. O que Pedro está ensinando é que as mulheres, elas não tentassem ganhar os seus respectivos esposos na força do argumento, na discussão, no debate bíblico, não. Mas uma vez que elas pregassem o Evangelho, uma vez em que elas anunciassem a palavra do Senhor, a conduta delas, o comportamento delas pudessem se harmonizar a essa pregação, e desta forma elas pudessem impactar positivamente os seus respectivos maridos. É interessante, meus irmãos, é interessante, meus amigos, que essa exortação que Pedro faz às esposas, ela faz sentido, sobretudo quando nós observamos o convívio que nós temos com pessoas muito próximas. Muitas vezes acontece isso ao longo da nossa vida. Nós convivemos com pessoas próximas, como é o caso dos nossos familiares. Muitas vezes nós falamos do Evangelho e diante de uma situação como essa, o mais sábio, o mais prudente é que uma vez que nós falemos do Evangelho, a partir do instante que nós temos esse relacionamento íntimo com essas pessoas, a gente possa se preocupar em viver a palavra, em viver o Evangelho, em dar o bom testemunho que Cristo ele requer de cada um de nós. E isto, somado a uma pregação inicial que nós devemos fazer, Deus age para que Ele possa operar salvação na vida dessas pessoas. É por isso que quando nós lemos o versículo 2, nós vemos o apóstolo Pedro complementando a necessidade que ele faz desse comportamento exemplar em relação à sujeição que as mulheres deveriam ter aos seus respectivos maridos, inclusive se eles fossem descrentes. Olha só o que Pedro fala aí no versículo 2. Ao observar, dirigindo-se àquelas mulheres, o vosso honesto comportamento cheio de temor. Então, aquelas pessoas poderiam ser impactadas. E Pedro faz essa exortação para que elas pudessem ser impactadas como? Através da postura, através do comportamento, através da conduta zelosa, da conduta piedosa das suas esposas crentes, das suas esposas servas e servas do Senhor. É interessante, porque quando nós vemos aqui essa passagem, nós aprendemos um princípio, meus irmãos. Nós aprendemos um princípio, minhas irmãs, que serve não somente para as esposas cujos maridos são descrentes, mas também para os esposos cujas esposas são descrentes, mas também para os pais cujos filhos são descrentes e também para os filhos cujos pais são descrentes. Qual é o princípio? A necessidade que nós temos
de vivermos a prática da vida cristã em nossas vidas. A necessidade que nós temos de viver o Evangelho, sobretudo na vida comum do lar, sobretudo na vida de intimidade familiar, para que aquelas pessoas que convivem conosco, para aquelas pessoas que nos conhecem no sentido mais específico da palavra, elas possam observar, elas possam testemunhar a transformação de vida que Deus ele operou em nossos corações. Salvo engano, Francisco de Assis, tido na Igreja Romana como São Francisco de Assis, ele dizia o seguinte, olha só a frase que ele falava há alguns anos: deveríamos viver sempre o Evangelho e, em alguns momentos, esporadicamente, nós deveríamos falar do Evangelho. Deveríamos viver sempre o Evangelho e, esporadicamente, falar do Evangelho. Ou seja, a nossa preocupação básica é justamente com a vida. A nossa preocupação básica é justamente com a prática. Essa deve ser a preocupação. Este deve ser o propósito de vida que nós devemos ter em nossas vidas, aproveitando oportunidades esporádicas para falar da palavra, para que as pessoas possam ver, quer seja as nossas esposas, quer seja os nossos esposos, quer seja os nossos pais, quer seja os nossos filhos, e Deus possa impactar profundamente os seus corações. A vida em sujeição permite isso. A vida em sujeição à vontade de Deus abre essa oportunidade em nossas vidas, de vivermos o Evangelho, de vivenciarmos a palavra do Senhor e, através do nosso comportamento, impactarmos positivamente, sobretudo, aquelas pessoas que convivem intimamente com cada um de nós. Então, aqui, nesse primeiro momento, o que é que nós vemos? Aqui, nesse primeiro instante, o que é que nós observamos? A exortação. Para quê? Para vivermos em sujeição. No caso específico, as esposas, mas como um princípio que deve ser visto na vida de cada um de nós. Mas não só isso. Em segundo lugar, o apóstolo Pedro, ele fala acerca da prática da sujeição. Em primeiro lugar, ele exorta a vida de sujeição. Em segundo lugar, ele fala acerca da prática de uma vida de sujeição. Veja só, versículos 3 e também o versículo número 4. 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 3 e também o versículo de número 4. Diz o seguinte a palavra: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. O que é que nós temos aqui nesse trecho? O que é que nós encontramos aqui nessa passagem? A orientação, o ensino que Pedro faz àquelas esposas para as quais ele se dirigiu no versículo 1, quanto à conduta, quanto ao comportamento que elas deveriam ter ao viverem em sujeição aos seus respectivos maridos. Veja que é uma sequência lógica que nós encontramos aqui nessa passagem. Aqui, de maneira específica, versículo 3, versículo 4, nós vemos a orientação que é dada às esposas quanto à conduta que elas deveriam ter ao viverem sujeitas aos seus esposos, ao viverem sujeitas aos seus maridos. É interessante porque quando nós lemos aqui essa passagem, nós vemos que o apóstolo Pedro não está, e deve ficar bem frisado isso, o apóstolo Pedro não está proibindo o cuidado que as mulheres devem ter com a sua aparência física. Essa é a primeira observação que a gente deve fazer aqui nesse texto. Pedro, ele não está proibindo o cuidado que as mulheres devem ter com a sua aparência física, não. O que ele está fazendo, sobretudo aqui nessa passagem, é uma comparação da beleza exterior com a graça interior, mostrando que a graça interior, ela é muito mais proveitosa, ela é muito mais valorizada do que a mera beleza exterior. Então, a gente não pode perder de vista esse contraste. A gente não pode perder de vista essa comparação.
Ele está mostrando, repito, que quando você compara a beleza exterior com a graça interior, você chega à conclusão que a graça interior, ela é superior e muito mais valiosa do que a mera beleza exterior. Então, a ênfase de Pedro aqui nessa passagem está em valorizar aquilo que de fato tem valor. E o que é que tem valor na nossa vida? O que é que tem valor na vida de uma mulher que deve viver em sujeição ao seu esposo, que deve ter uma conduta exemplar? O que é que tem valor? Uma vida piedosa que brota de um coração puro. Uma vida piedosa que brota de um coração puro. E aí, quando nós vemos aqui essa passagem, nós percebemos 3 exemplos de enfeites externos que Pedro fala, quando comparado com a vida piedosa, não tem nenhum valor, não tem nenhuma importância. Quais são os enfeites? Ele faz menção: cabelo frisado, ele continua, joias de ouro, ele prossegue, vestidos dispendiosos. Então, ele está se dirigindo especificamente às mulheres ricas, às mulheres de posse, que davam um valor exagerado, que davam um valor exacerbado dessas coisas, em detrimento a uma vida de piedade, em detrimento a uma vida de santidade, em detrimento a uma vida de santificação perante Deus, perante o Senhor. Então, Pedro ele enfatiza a grande prioridade para as mulheres, a grande prioridade para aquelas esposas de maridos descrentes é que elas deveriam ter uma vida piedosa, uma vida santa, uma vida consagrada a Deus, porque isso de fato era que importava para o Senhor. É por isso que Pedro aqui fala dessa vida do homem interior, essa vida do coração, essa vida de piedade que nós devemos vivenciar como fruto daquilo que há no nosso interior, como fruto daquilo que há no nosso coração. Isso é, meus irmãos, minhas irmãs, de grande agrado a Deus, de grande agrado ao Senhor. E aí, quando a gente vai analisar de maneira mais específica, quando a gente vai analisar de maneira mais detalhada, a gente vai observar pelo menos 3 razões, pelo menos 3 motivos pelos quais é muito mais importante você ter uma vida piedosa, pelos quais é muito mais importante você ter uma vida santa, que brota de um coração puro, do que você se preocupar com meras externalidades. Quais são essas razões? A primeira delas, porque a vida piedosa, irmãos e amigos, ela não se desvanece como a beleza exterior. A vida piedosa, ela não se desvanece como a beleza exterior. É por isso que Pedro fala aqui a expressão unido ao incorruptível. Essa palavra incorruptível significa aquilo que não muda. Essa palavra incorruptível significa aquilo que não se acaba. Essa palavra incorruptível significa aquilo que não se desgasta com o tempo. Assim é uma vida de piedade. Por mais que você avance nos anos, por mais que você chegue a um bom número de idade aqui na terra, o exterior pode até se desfazer, o exterior pode até não ser mais o mesmo, mas a vida interior, ela vai se aperfeiçoando e se aperfeiçoando cada vez mais. Então, a importância de Pedro é justamente nesse aspecto, é essa a comparação que ele faz. Infelizmente, é isso que a gente vê hoje no pensamento moderno das pessoas. Preocupação exacerbada, preocupação exagerada com o exterior, com a estética, com a moda, com aquilo como você se apresenta. Repito, não é que a gente deve desprezar essas coisas, mas quando nós comparamos essas coisas com a vida piedosa, a conclusão lógica a que nós chegamos é que a vida piedosa é muito mais valiosa perante Deus, é muito mais valiosa perante o Senhor, porque ela não se acaba. Quanto mais vivemos aqui nesse mundo, quanto mais vivemos aqui nessa terra, ela vai se aperfeiçoando, ela vai nos embelezando cada vez mais, através de uma vida santa, através de uma vida piedosa. É a primeira razão. Mas não só essa. Em segundo lugar, porque a vida piedosa, ela produz um caráter tranquilo e manso. A vida piedosa, ela produz
um caráter tranquilo e manso. Olha só o que Pedro fala aí no versículo: um espírito manso e tranquilo. A palavra manso que Pedro usa significa estar submisso à vontade de Deus, independente das circunstâncias, independente dos momentos que nós vivenciamos em nossas vidas. Seja o que ocorrer, aconteça o que acontecer, você está ciente que Deus está no controle e aí você se acalma. É o sentido da palavra manso aqui. Mas não só isso, Pedro ele fala também de um espírito tranquilo. A palavra tranquilo que Pedro usa tem a ver com a atitude de estar calmo, tem a ver com a atitude de estar resignado mesmo diante das tribulações. E é isto, meus irmãos, e é isto, minhas irmãs, que uma vida piedosa ela produz na nossa vida. Esse espírito sujeito a Deus, independente das circunstâncias, essa tranquilidade espiritual, independente das tribulações que porventura nós venhamos a passar nas nossas vidas. E é interessante porque essa exortação de Pedro, ela é extremamente pertinente, sobretudo para as mulheres para as quais ele escreve aqui nessa passagem, que muitas delas eram esposas oprimidas pelos seus esposos, muitas delas sofriam perseguições dos seus próprios maridos, mas dentro da perspectiva de Pedro, uma vez que elas tivessem uma vida piedosa, o espírito manso, o espírito tranquilo, iria caracterizar a vida delas, independente das tribulações, independente das dificuldades, independente dos problemas que porventura elas passassem em suas vidas. Por isso a vida piedosa é valorosa, por isso a vida piedosa ela tem valor. Em primeiro lugar, porque ela não se acaba com o tempo. Em segundo lugar, porque ela produz um espírito manso, porque ela produz um espírito tranquilo. Mas não só isso. Em terceiro lugar, uma vida piedosa, ela é de grande valor, porque Deus se agrada dela. Deus estima uma vida que é piedosa, uma vida que é consagrada a Ele. Veja o que ele fala no finalzinho do verso. Ele diz que é de grande valor diante de Deus. Finalzinho do versículo 4. Que é de grande valor diante de Deus. Essa expressão aí, grande valor, literalmente falando, significa algo valioso. Dentro da sua aplicação bíblica, dizia respeito a coisas que eram valiosas sob o ponto de vista financeiro, sob o ponto de vista material. E Pedro faz uma aplicação espiritual a essa palavra, mostrando que é de grande valor, que é algo precioso, uma vida de piedade, uma vida consagrada e consagrada a Ele. Por mais que as pessoas pudessem buscar, por mais que as pessoas desejassem buscar, no caso aqui as mulheres, objetos valiosos, Pedro diz, essas coisas perante Deus não têm o mesmo valor de uma vida piedosa. Então, aqui nós observamos o quê? A prática de uma vida de sujeição. E o que é a prática de uma vida de sujeição? É uma vida que vive em piedade, é uma vida que vive em temor, é uma vida que vive em santidade, que não se acaba com o tempo, que produz tranquilidade e mansidão, e que Deus estima, que Deus a vê como algo precioso. Por isso, a exortação de Pedro aqui nesse sentido. E diante disso, meus irmãos, diante disso, minhas irmãs, nós temos um outro grande desafio em relação às nossas vidas. Conforme nós destacamos agora há pouco, dentro de um mundo narcisista no qual nós vivemos, onde as pessoas procuram tanto aparecer, onde as pessoas gastam tanto tempo com embelezamento externo, onde as pessoas procuram cada vez mais expor o seu exterior, a Bíblia, ela anda em caminho contrário. Ela quer que nós trabalhemos o nosso coração, ela quer que nós trabalhemos o nosso interior, ela quer que nós trabalhemos a nossa vida de piedade diante de Deus, através da oração, através do estudo da palavra, através da obediência ao Evangelho, para que cada vez mais Cristo ele venha a ser visto em nossas vidas. Então, essa exortação de Pedro, ela encontra aqui uma consequência natural. Aquelas mulheres, esposas de maridos descrentes, as quais Pedro exorta que elas se sujeitassem no Senhor aos seus respectivos esposos, havia a possibilidade dos mesmos serem ganhos. Contudo, havia o compromisso da parte delas. Em que sentido?
delas viverem a vida comum do lar, delas viverem uma vida de piedade. Não era garantia, mas era o comportamento que Deus esperava delas. Não é uma promessa, mas era aquilo que Deus determinava. Hajam como mulheres piedosas, vivam como mulheres santas, deem o seu bom testemunho para que seus esposos descrentes possam ver a diferença e, pela graça de Deus, eles venham abraçar a salvação. Então, é assim, meus irmãos, é assim, minhas irmãs, que também deve acontecer a cada um de nós. Buscarmos essa vida de piedade, buscarmos essa vida de temor. E quão grande desafio nós temos para que isso possa ser uma realidade nas nossas vidas. No mundo de tantos entretenimentos, no mundo de tantas ocupações, no mundo onde as pessoas buscam muito o que é o exterior, nós temos que lutar para vivermos e priorizarmos o temor de Deus na nossa vida. Mesmo que as pessoas não vejam, mesmo que as pessoas não admirem, mesmo que as pessoas não elogiem, e não vão fazer mesmo, mas viver em temor para agradarmos a Deus, vivermos em temor para agradarmos ao Senhor, com a palavra santa, com atitudes santas, com pensamentos nobres, para que a diferença ela venha a ser vista e confirmada nas nossas vidas. É assim que nós vivemos na prática em sujeição. Então, em primeiro lugar, melhor dizendo, o que é que nós temos? Uma exortação. A quê? A que vivamos em sujeição. Em segundo lugar, o que é que nós temos? A prática da sujeição propriamente dita. Mas não só isso. Em terceiro lugar, nós vemos aqui exemplos de sujeição. Exemplos de sujeição. Vejam aí, versículos 5 e também o versículo número 6. 1 de Pedro 3, verso 5 e também o versículo número 6. Diz o seguinte: pois assim também, que a si mesmas se ataviaram, se enfeitaram outrora as santas mulheres, que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Verso 6: como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. O que é que nós temos aqui nesse trecho? Pedro trazendo um exemplo. De quem? De mulheres. De onde? Do Antigo Testamento. Para quê? Para fundamentar a sua exortação quanto à sujeição. A fundamentar a sua exortação para um padrão piedoso que aquelas mulheres deveriam viver, sobretudo na vida comum do lar. Aqui, nesses versos, nós observamos a ênfase do valor espiritual que Pedro aqui menciona, quando destaca os exemplos de mulheres piedosas que ele havia falado em relação ao Antigo Testamento. Mulheres as quais Pedro as chama de mulheres santas, mulheres consagradas, mulheres separadas, que viviam em espírito manso e tranquilo, que viviam esperando em Deus em toda a sua vida, em todas as suas circunstâncias. É interessante porque, fazendo menção dessas mulheres, Pedro ele destaca um exemplo específico, ou seja, o exemplo de Sara, a esposa de Abraão. E ele menciona Sara como um modelo de mulher piedosa. Ele menciona Sara como modelo de mulher consagrada ao seu marido, como mulher consagrada ao seu esposo. É por isso que no versículo 5 ele diz: como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor. É interessante que a palavra de Deus salienta aqui a postura que Sara tomava em relação a seu esposo. Quais eram as posturas? Pelo menos duas. Ela obedecia a seu esposo, ela chamava o seu esposo de Senhor. É claro que a gente deve entender essa passagem dentro do contexto oriental, que marcou a revelação de Deus, sobretudo no Antigo Testamento. Contudo, existe um princípio que nós observamos a partir desse comportamento que Sara tinha em relação a Abraão, quer seja lhe obedecendo, quer seja lhe chamando de Senhor. E quais são os princípios que nós vemos aqui dessa relação de Sara com Abraão?
Sara era uma esposa submissa a seu esposo. Sara era uma mulher que respeitava o seu esposo. Essas duas posturas, meus irmãos, essas duas posturas, meus amigos, elas são fundamentais dentro de qualquer relacionamento conjugal, relacionamento de esposa em relação ao seu marido. Que elas tenham respeito, que elas tenham submissão, porque Sara assim agiu, porque Sara assim se comportou, e é um comportamento que pode ser também seguido pelas demais mulheres. Então, o que Pedro fala aqui é uma coisa interessante, porque ele mostra que essa vida de sujeição ao esposo, porque ele mostra que essa vida de respeito ao esposo não é algo assim impossível, não, tanto é que ele traz um exemplo real, tanto é que ele traz um exemplo verdadeiro, ou seja, o exemplo de Sara, e ele mostra esse exemplo para que as mulheres pudessem seguir nesse caminho, e a semelhança do que aconteceu com Sara, elas pudessem viver em piedade. É interessante porque quando nós olhamos aqui esse texto, nós percebemos que o comportamento de submissão, o comportamento de respeito, faz com que uma mulher cristã, ela se torne uma filha de Sara. Quando uma mulher cristã, ela vive em sujeição a seu esposo, quando uma mulher cristã, ela vive respeitando o seu esposo, ela é tida verdadeiramente como uma filha espiritual de Sara. Veja o que ele diz aí no versículo número 6. Olha só, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. É interessante porque na Bíblia nós somos chamados de filhos de Abraão, quando nós andamos nas pisadas de fé que Abraão andou. Por semelhante modo, quando as mulheres vivem em respeito, por semelhante modo, quando as mulheres se sujeitam aos seus maridos, elas são tidas também como filhas de Sara, ao agir da sua mesma forma, ao agir da sua mesma maneira, e assim elas estão de fato praticando a piedade em suas vidas. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que nós devemos priorizar o padrão de piedade em nossas vidas. Às vezes a gente investe tanto tempo, às vezes a gente se esforça tanto para outras coisas, às vezes é trabalho, às vezes é entretenimento, às vezes é estudo, mas muitas vezes nós não temos a prioridade de desenvolver uma vida de piedade na nossa vida. Não temos o compromisso de estudarmos as Escrituras, não temos a responsabilidade de vivermos uma vida de oração, não temos o compromisso de vivermos uma vida de sujeição ao Senhor, e a gente faz tanta coisa nessa vida, mas não desenvolve o aspecto espiritual, não desenvolve a vida de piedade, não desenvolve a vida de temor, e nos afastamos assim do propósito que Deus tem para com cada um de nós, que somos seus filhos, que somos o seu povo aqui na terra. Então, Pedro, ele se dirige àquelas mulheres, e por extensão, esse é o compromisso que nós temos em relação às nossas vidas. Priorizemos, meus irmãos, priorizemos, minhas irmãs, um padrão de piedade, um padrão de santidade em nossas vidas. Façamos disto o propósito, façamos disto o objetivo central das nossas vidas, em vários níveis de relacionamento, sobretudo dentro da nossa casa, sobretudo dentro do nosso lar, e vejamos como Deus irá agir, como Deus ele vai trabalhar no nosso viver, não só nos chamando mais para si, mas fazendo com que nós sejamos testemunhos para a pregação do seu bendito evangelho às pessoas que não são salvas, nem agraciadas com a salvação, pois isso é o que nós temos e temos na palavra do Senhor. Assim, meus irmãos, assim, meus amigos, hoje nós começamos a ver a vida de piedade que deve se desenvolver na nossa vida familiar, a partir dessas exortações que Pedro faz às mulheres. Para quê? Para que nós vivamos em sujeição, é por isso que ele nos exorta a viver em sujeição, para que nós pratiquemos a sujeição na nossa vida, para que nós sigamos os bons exemplos de sujeição nas nossas vidas. Essa é a sujeição familiar na prática.
Essa é a sujeição familiar que nós devemos vivenciar em nossas vidas, dentro do nosso ambiente mais íntimo, dentro do nosso ambiente mais próximo, que é o quê? O nosso ambiente em família. E a gente sabe que é difícil. Ontem mesmo eu estava fazendo um estudo com alguns jovens aqui na igreja e estava mencionando justamente isso, a dificuldade de nós vivermos em piedade no nosso lar. Por quê? Porque é no nosso lar que nós somos o que nós somos, onde nós tiramos as nossas máscaras, onde nós nos revelamos como de fato nós somos. Então nós temos uma dificuldade muito maior de viver em santidade, mas é para isso que a Bíblia nos chama, é para isso que a Bíblia nos convoca, e vivendo em sujeição, a gente vai atingir esse objetivo em nossas vidas. Então, nós temos a exortação à sujeição, nós temos a prática da sujeição, nós temos os bons exemplos de sujeição. E diante disso, meus irmãos, diante disso, meus amigos, o que é que ainda fica de lição? O que é que ainda fica de aprendizado para as nossas vidas? Pelo menos duas aplicações eu queria fazer nessa parte final. A primeira delas, para nós, meus irmãos. A primeira delas, para nós, minhas irmãs. Ou seja, que nós nos sujeitemos ao nosso esposo perfeito, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nós nos sujeitemos ao nosso esposo perfeito, o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo. Talvez você não saiba, mas nós somos esposa, não de qualquer esposo, nós somos esposa do nosso Salvador, daquele que nos comprou com o seu próprio sangue, daquele que através da sua morte no Calvário revelou um amor ímpar a cada um de nós. E nós precisamos cada vez mais compreender esse fato, e nós precisamos cada vez mais nos relembrar dessa verdade, porque é na medida em que nós nos lembramos dessa verdade que dispomos o nosso coração a nos sujeitar ao nosso esposo, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitas vezes nós somos rebeldes na nossa caminhada cristã. Muitas vezes nós nos desviamos do propósito que Deus tem em relação à nossa vida. Vivemos com indiferença àquilo que Deus ele requer de cada um de nós. E quando isso acontece, é porque nós perdemos a noção do privilégio de termos sido salvos por Cristo na nossa vida. Por outro lado, quando nós consideramos na sua salvação, por outro lado, quando nós consideramos no seu amor, por outro lado, quando nós consideramos na sua compaixão em relação às nossas vidas, nós iremos ter um coração grato. E esse coração grato nos levará a nos sujeitar ao nosso esposo, ao nosso Senhor, ao nosso Salvador, Jesus Cristo. Até porque mais cedo ou mais tarde, o nosso casamento ele vai se efetivar. Quer seja em relação à nossa morte, quer seja em relação ao seu retorno para buscar a sua igreja. E o que é que ele espera de nós, como suas esposas? O que é que ele requer de nós, como sua igreja? Que nós vivamos e vivamos em sujeição. Se há, dentro dos relacionamentos humanos, certa dificuldade para as esposas se sujeitarem a seus esposos, até porque nós não somos perfeitos, até porque nós somos falhos. Em relação a Cristo, essa desculpa a gente não pode dar. Em relação a Cristo, essa justificativa a gente não pode fazer. Por quê? Porque ele é o esposo perfeito, ele é o esposo amoroso, que dentro do relacionamento que tem conosco, não peca, não falha jamais. Então, uma vez que nós compreendemos essa verdade, naturalmente nós iremos dispor o nosso coração a nos sujeitar a Ele em amor, a nos sujeitar a Ele em gratidão e a viver para Ele, para a glória e para louvor do seu santo e excelso nome. Então, que hajamos assim, que procedamos dessa maneira, nos sujeitando ao nosso esposo, o esposo perfeito, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. E para aquelas pessoas que porventura estão conosco, ou aquelas pessoas que nos assistem, ou aquelas pessoas que nos assistirão, o que é que nós temos de lição? O que é que nós temos de aplicação? Sujeitem-se à palavra de Cristo que lhes chama ao arrependimento. Sujeitem-se à palavra de Cristo que lhes chama ao arrependimento. Ouvir o Evangelho, meu amigo, ouvir o Evangelho, minha amiga, é ouvir a própria palavra de Cristo. Quando você ouve a pregação da palavra, você está ouvindo a Cristo. E é esse Cristo que lhe chama ao arrependimento.
É esse Cristo que lhe chama à reconciliação com Ele, para que você se torne esposa sua aqui na terra, para que você possa comungar com Ele, para que você possa ser um só com Ele. Contudo, esse privilégio, ele não virá aleatoriamente, não, muito pelo contrário. Ele requer que você se sujeite a Ele, Ele requer que você se arrependa dos seus pecados, Ele requer que você o reconheça como o Senhor e Salvador da sua vida. Faça isso, meu amigo, faça isso, minha amiga, e hoje mesmo experimente da comunhão com Cristo, uma comunhão que vai garantir a presença de Cristo na sua vida agora, uma comunhão que vai lhe garantir a presença de Cristo por toda a eternidade. Portanto, não perca essa oportunidade. Sujeite-se a Cristo, sujeite-se à sua palavra, volte-se para Cristo, volte-se para a sua palavra e assim seja salvo por Ele e experimente da sua salvação. Esse é o desejo que nós temos para cada um de vocês, em nome de Cristo, conforme a vontade de Deus. Portanto, meus irmãos, meus amigos, que esse Deus nos abençoe, que esse Deus aplique a sua palavra em nossos corações e que na próxima oportunidade que nós estivermos, versículo 7, nós observemos a responsabilidade que recai sobre nós, maridos, dentro do ambiente familiar, dentro da estrutura da nossa casa, para que assim nós possamos cumprir aquilo que Deus ele requer de cada um de nós. Portanto, que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.